Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque nasce lá meu coração. Quando as pessoas começam a usar drogas em Belo Horizonte, a droga de prevalência é a cocaína injetável. Então, as pessoas ficavam mais escondidas. Nessa transição para o uso de crack, as pessoas aparecem nas ruas. E aí as cenas públicas de uso aparecem. E aí não tinha mais ninguém para trabalhar nessas cenas. Eu lembro que só redutores de danos que entravam nessas cenas. Que eram essas cenas públicas de uso? Pessoas de 30 a 50 pessoas usando crack nas ruas. Poucas pessoas escrevem sobre cenas públicas de uso, mas algumas pessoas que falam sobre isso dizem que as cenas é uma representação política desses usuários, dizendo para a cidade que usar droga também é uma questão recreativa, é da vida, mas também que políticas públicas de saúde são necessárias, né? E aí os redutores de danos eles conseguem enxergar isso com diferenciado, assim, muito maior, porque a gente estava na cena, a gente vê as coisas que estavam acontecendo e realmente na época não se tinha nenhum profissional desse tipo, assim, né? E a partir de 2000, várias políticas foram inseridas nesse processo, inclusive políticas higienistas, políticas proibicionistas, e essas políticas não resolveram nada. As únicas políticas que realmente tiveram uma diferença na vida desses usuários foi a política de redução de danos, assim. E com isso, a vinda do consultório de rua para essas cenas públicas de uso. A grande importância desse equipamento na cena pública foi que esses usuários começaram realmente a aparecer dentro da rede pública, mas aparecer muito mais do que das suas doenças, mas aparecer como ser humano. Uma grande importância disso é discutir esses casos, coisas que não aconteciam. Com muita delicadeza e com muita originalidade, o consultório de rua consegue fazer essa ponte junto com nós profissionais, e o muito legal disso foi a troca de saberes, assim, porque é uma equipe que não cobrava um saber do outro, né? E a gente entendia que todos os saberes eram importantes assim, naquele momento. E teve um campo que a gente tinha muito problema nesse campo e nós resolvemos discutir o território. E essa ideia de discutir o território veio a partir da minha pessoa como redutor de danos, porque eu via que as peculiaridades do território faziam diferença nas ações e faziam diferença no próprio atendimento dos usuários. Então a gente viu que não era um caso, um ser humano. O território era essa discussão. Eu lembro que a gente fez um evento que chamava Conversando na Boca, que era um dentista falando sobre a boca dos usuários e como é que seria, mas era muito próximo à boca mesmo. Então era do lado da boca. Então, assim, era um dentista na boca falando sobre a boca. Saúde não é só cuidar da moléstia, mas é cuidar da cidadania daquele ser também. A cidade é de todo mundo e os serviços são de todos também. Eu era trabalhador do Sersan Noroeste quando começou o consultório de rua ali, assim, com a primeira equipe. A gente não sabia, enquanto trabalhador, o que seria o consultório de rua. Essa coisa da gestão não trazer para a gente, para o trabalhador ali, os novos equipamentos e explicar, né? E de repente, assim, começaram a chegar, assim, pessoas que não chegavam antes, assim. Então isso, na época não tinha, inclusive, eu estava começando, se não me lembro bem, o Sersan de álcool e drogas, né? Acho que tinha lá o da Pampulha. Então, assim, lá no Sersan Noroeste, a gente acabava tendo muito contato com a equipe do consultório de rua Noroeste, né? E isso fez também a gente começar a trabalhar e aprender o conceito de redução de danos, né? Quando eu vim para a gestão, então já havia ali 4 equipes de consultório de rua, e o que me parece, assim, que eu acho que eu venho trabalhando, é que ele traz um acesso democrático. O consultório de rua é um lugar, né, democrático, né? Então você acolhe as pessoas em situação de rua de uma maneira ampla. As equipes conseguem acessar o centro de saúde, os equipamentos de
de assistência social, os equipamentos de saúde mental, seja um Sersan, um CAPS, né, ou um CAPS de álcool e outras drogas, né, fazendo, na verdade, essa teia, que é o importante assim, de se fazer enquanto saúde, mas enquanto eu acho que política pública. Né? E aí vem o ponto do afeto, eu acho. Assim, né? Não há, a meu ver, assim, nenhum outro equipamento da saúde assim, que seja tão afetivo quanto o consultório de rua. Assim. É por isso que meu afeto por ele também, a gente pode até falar em transferência, assim, ele é tão importante, assim, porque é uma rede de afetos com os usuários, com as pessoas em situação de rua, com os trabalhadores, com a gestão, né? Então a gente tem que estar muito próximo. E aí você pode pensar, não se faz política de saúde com afeto, se faz. Né? Eu acho que sem afeto não há uma maneira de se fazer política, especialmente em saúde mental, especialmente em uso problemático de álcool e outras drogas, especialmente em pessoas em situação de rua. Né? Então, eu acho que esse ponto do afeto, esse ponto do cuidado, faz aquele terceiro ponto que eu acho que eu estou dizendo, assim, o aspecto comunitário do consultório de rua. Né? Você está dentro da comunidade, dentro e fora dela, porque aquelas pessoas, a princípio, não pertencem à comunidade, mas elas querem pertencer. E a comunidade, muitas vezes, ela vê essas pessoas como fora da comunidade. Eu acho que o consultório de rua traz esse ponto, assim, nós somos uma comunidade, vamos levar essas pessoas para a comunidade, dizer que elas são da comunidade, que elas são daquele lugar onde elas estão, onde elas moram, onde elas optaram morar, onde elas moram por diversas situações que acabaram levando elas para esse lugar, né? E eles são sim comunidade, ou seja, o laço para mim talvez seja o auge do nosso trabalho, né? Assim, um laço que seja, né? Assim, frouxo que seja, que ele possa fazer ali esses laços que vão se desamarrando, que vão se amarrando, e quanto mais a gente pode discutir o caso e trazer casos para supervisão, que eu acho que é importante também, supervisão de casos, supervisão institucional, tratar mesmo as equipes como instituições, de certa forma, né? Para que a gente possa lembrar que o enlaçamento, né, é nosso principal objetivo, né? Fazer com que esses laços sejam novamente assim, né, afetivos, comunitários e democráticos. Eu acho que terminando dessa forma a gente consegue levar um mínimo de vida e fazer em alguns momentos aqueles lugares que estão tão mortificados se vivificarem. Eu acho que isso que é o mais importante do consultório de rua. E a droga, eu falo que eu considero a droga como um curativo mal feito, numa ferida que a gente vai pôr no esparadrapo, que está relacionado a vivências, ao trabalhar com o que gosta, né, a ter pais e mães presentes dentro de casa, ter um acesso a uma escola bacana. E aí a gente eles usam a droga, né, para tampar a questão social, e aí acaba que foca na droga, não foca no sujeito. Ali tem um sujeito que está sofrendo e se medicou. Né? Tem gente que consegue ter uma vida normal, trabalhar fazendo uso das suas drogas, e todo mundo tem a sua. A gente vê que existe como é que eu falo, da pobreza, assim, uma criminalização da pobreza, a gente vê em todos os aspectos, tá? Não é da pobreza, né? Quando a gente vê as mulheres perdendo seus filhos, que ela tem uma cor, né, elas têm cor, né? A gente percebe ainda uma violência institucional contra a mulher, né? Porque a mulher ela ainda tem que ser bela, recatada do lar, né? Ela não pode usar droga. Aí a gente vê que a droga é o pano de fundo para violência, para trabalho em situações precárias, né? Então, assim, e a gente via muito disso, assim. Esses casos sempre me marcavam muito, que a gente sempre sabia, já por mais que a gente lutasse. Enquanto a gente ficar também só focando na droga, não entendendo o contexto, porque o sujeito a gente medica, agora o social a gente não medica. Não tem como medicar. Só que o que está adoecendo o sujeito é o social. Então nós temos que mudar isso aí. A escravidão não acabou,
né? O escravo saía da senzala, ia para o canavial, passava o dia inteiro no canavial e voltava para a senzala para dormir. O que a gente faz todo dia? Né? Aí você fala assim, mas o escravo apanhava. Hoje nós temos outros tipos de chicote. Eu tenho muita preocupação, porque às vezes eu vejo que os equipamentos nossos, eles tentam voltar o usuário para dentro da caixa. Né? Como? A gente vai fazer o projeto terapêutico, isso todos nós, né? Ele está trabalhando. Pode estar trabalhando naquele emprego horrível, mas ele voltou a trabalhar. Né? É igual quando o usuário fala, eu não estou trabalhando, eu estou fazendo bico. Não, você está trabalhando. Né? Então a gente tem que pensar assim, será que no fazer da gente, a gente está querendo novamente voltar com aquele usuário para dentro da caixa, ou a gente está permitindo que ele faça melhores escolhas? Porque a redução de danos, eu acredito que é o usuário fazer melhores escolhas, e escolhas dele. Eu sou acompanhado pelo consultório de rua há muitos anos, desde 2013 para 2014, e começou a fazer parte da minha vida através da uma pessoa que é tão especial que se chama Júnia. Conheci a Amanda, conheci a Vanessa, conheci a Jenny, conheci as outras pessoas que faz parte da minha vida, a Dani e fora as outras pessoas. Então eu estou conhecendo muito mais ainda, pelo acompanhamento, pelo ajudamento, por trazer remédio para mim, por fazer parte da minha vida. Traz um lanche, né? Traz umas paradas bacanas pra gente, um cinema, você sabe, um rolê no shopping, um rolê na praça, sessão, dia a dia, entendeu? Tipo, eu fui no shopping, esse lá em Betim, não sei se é em Contagem, ali no Barreiro. O pessoal não queria deixar eu entrar porque eu não estava com chinelo para tirar meu documento. A Jenny foi lá e comprou um chinelo e eu entrei. Então é uma coisa maravilhosa. Você entrar num lugar que não pode entrar a pessoa. Então é um privilégio de estar fazendo parte. Você sabe? De trazer meu medicamento. Você sabe? Entrar em todos os lugares que eu vou. O consultório de rua está me acompanhando todas as ruas onde eu estou, eles estão fazendo parte. É maravilhoso ter essa equipe, porque faz parte da minha vida. Eu passei por Dom Bosco, eu passei por Vila Espósio, eu passei por Lagoinha, para onde é Santa Teresa, Santa Efigênia, Floresta. Então, todos os lugares, eles estavam me acompanhando ali, me ajudando levando medicamentos, deslocando de outro lugar para levar esse medicamento para mim, para levar um sorriso, para levar um olhar, para levar um abraço, um aperto de mão, você sabe, uma palavra amiga. Então me mostrou uma família e me pôs também no coloque. Ele está fazendo não sei quantos anos, 10 anos, dentro do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele também poderia ganhar um diploma de honra e mérito na Câmara Municipal, por estar fazendo parte desse trabalho, ajudando as pessoas que estão em viadutos, becos e vielas, favelas, comunidades, você sabe, centros, praças e outros lugares. É isso para mim que me faz bem. É o sorriso, é você estar aqui, é saber que eu posso contar numa necessidade. Não é falar assim, eu preciso de dinheiro, não. Eu chegar e falar assim, não, gente, eu tô precisando resolver um negócio ali. Vocês não, vamos lá, batalha, tô ligando aqui, ó. Aí, sagaz, ó, é tal hora, tal marcação, mas eu não tenho como ir. Aí mesmo tendo vale, não, a gente passa lá e te busca, arruma que não te passa e busca. O mais gostoso foi na segunda exposição. Eu tava aqui em casa, pá, bateu no portão. Aí, quem é o consultório de um... Bora, arruma aí, o que é isso, né? Não minta, ele falou assim, ó, eu tenho uma boa má notícia aí, qual? Aí eu não sei, mas vambora, arruma aí, vambora. Eu me senti, não, é o que eu falei do cabelo, se vocês for lembrar, se passar tudo. Eu me senti, igual o cara falou, não cortou meu cabelo, porque era morado de rua. Lá não, lá eu fui assim, bem arrumadinho, foi? Eu fui assim, mas ninguém me olhou.
Ninguém tá interessado em mim, não, pô. Tá me interessado nisso. Na arte, na diferença. A diferença. Ah, são pessoas igual a família com história de rua, igual eu, igual muitos, igual da arte. Quer saber o que tá do lado, não. Ele quer ajudar e apreciar o que vem daqui, ó, da gente. Não sei que a mente, ele fala que a mente se manda, mas cada um tem um forte, cada um quer um objetivo. E a família, com a história de rua, tá me dando apoio. Deu não. De nós construir uma coisa que vocês insistiu. Agora não, agora já tá sendo comprovado uma assistência suas que no começo eu pensei, mas depois eu vi, não. Eles estão aí apoiando, velho. Muitos, e falam assim, não, toda vez que tá aí. E não liga, mesmo assim vocês estão ali, ó. Vocês abraçam a gente, vocês brincam, nós ri. Quando vai um passeio com... Nem parece que é entendeu? Um atendimento. O posto, quando vai comer esposa no posto, as meninas, todo mundo as meninas, nossa senhora, parece que... Não, mais do que eu fico ciúme, tem hora. As meninas agilizam aqui, agilizam lá, você tá bem? Olha, pá, é isso, uma alegria. É isso que transforma o consultório de rua em uma família maravilhosa. Quem que tem acesso às aulas particulares de arte e educação? Quem tem acesso a uma aula de pintura, a uma aula de música individual, né? As políticas públicas pensam né, em massa, né, em grupos maiores. Então, uma oferta individualizada de arte e educação também pode ser uma oferta das políticas públicas. E o consultório de rua defende isso, né? Isso é uma luz que acontece quando eu estou na rua Araribá um dia, angustiadíssima, querendo dar uma oficina coletiva e o negócio meio que inviável naquele dia. Porque fazer grupo, fazer roda, vamos fazer uma oficina aqui, no meio de uma cena de uso é possível, mas é um desafio muito grande, né? E aí a Dani Vassalo, na época, era minha colega, ela estava na ponta, ela chega para mim e fala assim, uai, Dani, por que você não dá aula particular, boba? O fulano, chama ele para desenhar. Aí eu, é mesmo, por que eu não posso chamar um usuário para fazer uma oficina com essa pessoa? Porque a gente chega nos serviços muito nessa pressão até de que tem que montar uma turma de 10, de 15 para justificar a arte e educação naquele espaço, sabe? E aí o consultório de rua, ele é muito inovador nesse ponto em que a gente trabalha o indivíduo, a gente trabalha o fenômeno da cena, com aquele conjunto de pessoas também, e considero os indivíduos nesse fenômeno. Isso é muito maravilhoso, porque é isso, é a vida daquela gestante, né? Tem um grupo de gestantes, mas a gente está acompanhando aquela gestante com as questões com as necessidades dela, né? Quais são? E aí a equipe vai trabalhando para garantir os direitos daquela mulher, né? Que está inserida num fenômeno social. E aí, a arte e a educação entra em cena naquele indivíduo específico, no particular, beleza. Outro caminho são as oficinas coletivas, que aí depois de um tempo de inserção no território, né, se torna possível a partir de um vínculo que é com aquele espaço, né, assim. E aí a gente vai construindo, por exemplo, a possibilidade de uma oficina coletiva sentada numa praça, desce com material, quem colar com a gente cola, quem não colar e só passou, beleza, tá acontecendo uma coisa ali muito potente, né? E que é fora do circuito daquele uso abusivo, mas que não interrompe aquela cena. Porque se ela interrompe, acabou a cena, acabou as pessoas, acaba tudo, não faz sentido, né? Assim, então, olha, tem uma cena de uso acontecendo ali, vamos conversar. O que a gente pode fazer ali para reduzir os danos, né, das violências que acontecem naquele espaço, naquele momento? O que se pode se estabelecer durante esse tempo que pode garantir uma qualidade de vida daquelas pessoas, né, naquele momento? E com certeza, gente, naquela oficina surgem conversas, surgem intervenções, surgem ideias
menos mortíferas, né? Porque a morte está muito posta ali na cena, né? Então a gente vem com algo, com ar, com vida, com propostas que tem efeito na vida daquela pessoa depois que a gente vai embora. Tanto é que a gente volta, as pessoas comentam, pedem mais, lembram daquele dia, pede para ir num cinema, porque lembra que, nossa, a última vez que eu fui no cinema eu tinha 10 anos de idade. Nós vamos no cinema? Vão. E aí saem propostas para sair um pouco daquele território e estabelecer outras relações com a cidade, né? Assim, sem desconsiderar que aquele espaço faz parte da cidade. Que eu acho que esse é o ponto também, sabe? Assim, a cena de uso faz parte da cidade, né? A gente não está falando que aquele lugar não existe. Existe. E a gente dá visibilidade, né, para esse lugar, de modo que a gente possa trazer outros significados também, né? Assim, eu acho que esse que é o pulo, né? O salto, né? Tanto do serviço consultório de rua, como do exercício da redução de danos, né, do exercício da arte e educação, do exercício da saúde sexual, da saúde da mulher, da saúde do homem, enfim, de todas as camadas, né, que estão muito fragilizadas com as vulnerabilidades que acontecem nas cenas, né. Tem uma coisa que acontece, eu acho que até hoje, com os consultórios de rua, de modo geral, que é uma dificuldade do consultório de rua ser percebido como um serviço do SUS. Eu acho que é a primeira esbarrada, às vezes, que a gente sente com muitos serviços. Eu acho que a cada ano melhora. Eu acho que esse é o grande desafio das gestões do consultório de rua, é de garantir que os hospitais entendam que o consultório de rua não é voluntário. Entender, os centros de saúde entender que o usuário que chega, ele é um atendimento urgente, sim. Na hora que ele chegar, não é passar na frente, não é isso. Aquele usuário está 2 meses articulando ele conseguir sair daquela calçada e chegar no centro de saúde, e ele talvez não vai dar conta de esperar 2 horas para ser atendido. Ele vai embora, e não é culpa dele, porque ele é culpado às vezes, ele é punido às vezes, porque é usuário de droga, né? O meu ideal é que essas conversas fluam e sejam consideradas, sabe, assim. Eu acho que isso acontecendo, todos os outros ideais vão caminhar, sabe? O meu encontro com o consultório de rua foi a possibilidade de conectar tudo que eu sempre tive fé. Eu acho que tudo que sempre me capturou durante a graduação, assim, que é aquela coisa que não se desconsidera a singularidade do sujeito, mas que entende o social e que ainda amarra ele com um cuidado quase que de tecelagem, assim, de entender o que é os caminhos que o sujeito vai construindo diante as mazelas da vida, as mazelas psíquicas e as mazelas sociais, assim. E estar na rua, assim, né, meu primeiro campo, assim, é isso, né, essa cena é em lançamento, é ritmo, é corre, é galo doido que sobe, é galo doido que desce, é aquele tanto de gente que tá ali, parece que ninguém tá entendendo que eles estão ali. Quando você para, você entende exatamente por que eles estão ali, assim, né? Eu acho que é quando você para para escutar, para trocar ideia, para com o seu corpo dar quase que um lugar e um espaço, um intervalo para esse corpo que às vezes fica ali meio intoxicado, à mercê, devastado, jogado. E é se haver com a história de vida do outro, assim, né? Então, acho que você encontrar com o consultório de rua, enquanto profissional, é você se encontrar com todas as situações que marcam, assim, o social, a vida de cada um e o modo como cada um consegue operar. E são modos de responsa, assim, eu acho, sabe? Porque se tem uma coisa que ficou muito claro, que às vezes a gente acha que a rua é a pior saída do sujeito, consultório de rua, ao encontrar com o sujeito, você entende que a rua, para alguns sujeitos, vai ser solução, vai ser acolhimento, assim. E aí o que você vai trabalhar com ele é exatamente qual que é o uso que você vai fazer desse acolhimento e desse corre. Mas que tá tudo bem também a rua ser um ponto que suporta esse ponto fora da curva que às vezes esses sujeitos são. Ou no mercado de trabalho, ou no contexto familiar. E na vida mesmo, assim, né? De poder acolher esse sujeito e legitimar essa escolha. E entender que pode ser uma escolha que destoa, talvez, do ideal,
mas que a partir disso, como também possibilitar escolhas de outras coisas, de outros meios, de outros serviços. E chegar no consultório foi isso, assim, foi entender que todo o percurso da graduação existia um serviço que te propiciava essa costura mesmo, essa costura de projeto terapêutico, essa costura de sujeito, essa costura de psicanálise rua e de tudo mais, assim. Então, é isso. Eu fui AT por um tempo, assim, né? Eu era acompanhante terapêutica de um caso e eu sempre passava pela Noroeste, assim, eu falava, o que é isso, assim? E quando eu fiz o processo seletivo, era para eu ir para a equipe norte, fui para a equipe noroeste e eu entendi que era ali que eu deveria estar, assim. Porque é isso, né? A cena, ela é muito envolvente e ao mesmo tempo também ela é melindrosa e essa coisa de conseguir te localizar, que não se trata de um passeio cheio de noia. Se trata de um espaço público no qual possibilita o acesso ao espaço público de sujeitos com história de vida, com nome, com desejo, né? E com direitos. Talvez eles esquecem disso, mas eu acho que a função do CER é exatamente de conectá-los como sujeitos não da saúde, não da calçada, mas como sujeito de direito, né? Assim, eles precisam botar fé nisso. E a partir do momento que nós, enquanto técnicos, entendendo isso, a gente propicia, né? Assim, essa coisa para os usuários acompanhados por nós, assim. E o que é o enlaçamento, né? Assim, o que a transferência nesses casos possibilitam, assim, você conseguir, no primeiro momento, dar corpo para o sujeito, reconhecer que ele tem um, depois ele se apropria do corpo dele, começa a fazer vacilar a repetição e começa a se autorizar a ampliar mesmo, assim, a ter novos recursos, a ter outros pontos de acesso que não sempre ser acessado pelo serviço. Né, que a gente vai estar ali sempre para acessar, mas o sujeito também tem que dar conta de entender que é direito dele acessar, ele precisa de chegar, assim. Então, minha passagem no consultório de rua, eu acho que foi uma coisa que não se tem, não sei se o recurso da linguagem contempla, assim, tudo que o CR te propicia de vivência. Porque é isso, é seu corpo em cena, a sua formação, a sua teoria, o coletivo da equipe, o trabalho em equipe, né? É construção, é frustração em alguns momentos, é batidão, é bate-boca, né? É discussão, é articulação, é rede, é corre, é vida. E eu acho que é isso, assim, é ofertar intervalo de vida para essa galera que flerta com a morte todos os dias. Seja via uso intenso, seja via segurança pública, seja via desassistência da saúde em alguns casos. E o CR é isso, o CR é vivo, é vida, assim, né? Tanto que é um serviço que entra dentro de uma van e que aguenta trânsito e que aguenta, né, assim, agitação dentro de van e mediação com o serviço. Então, essa coisa da fluidez da vida e dos corpos, o CR, ele representa isso, inclusive, até na estrutura no qual ele se apresenta para o usuário, que é dentro de uma van, assim. Ou seja, estamos com você. Nós vamos fluir com você. Se for precisar de acelerar, nós vamos acelerar. Mas na hora de estacionar também, botar o cinto e falar, chega, senão nós vamos morrer, a gente chega juntos também, né? Assim. Para mim, uma das intervenções mais especiais é de uma usuária que ela era difícil, dava tomando a gente toda mão, assim, e ela tava com pneumonia, quadro recorrente, não tratava. E aí, um dia, numa chuva, ela chega, assim, com o cobertor chovendo, assim, aquelas gotículas, assim, ela tinha um grau muito forte, ela sempre perdia o óculos dela, assim. Em alguns momentos eu falava que o CR era o olhar dela, assim, que ela não conseguia nem ver onde que ela tava, falava, ô, nós estamos aqui, vem cá. E aí ela pedindo, e já tinha várias vezes que a gente estava tentando retomar com ela, que ela tinha evadido de um hospital, já nesse tratamento de pneumonia, com suspeita de TB, algo grave mesmo, assim. Ela fala, eu preciso falar com a minha mãe. Eu falei, você vai falar com sua mãe, mas vai ser em outro lugar. Não me tira daqui não. Eu falei, não, você vai entrar na van e nós vamos ligar pra sua mãe. E aí na hora que ligou, eu falei, coloca o cinto. Ela falou, não vou pôr. Eu falei, nós vamos pôr. E eu falei, bora pra UPA. E foi, né, uma intervenção no qual foi preciso chegar junto, né? Mas é porque, de certa forma, se a gente não chegasse, a coisa ia chegar de outra forma, né, assim. E aí ela fica na UPA, só que quando ela vai, ela tava com uma questão no bolso. E aí ela tava na UPA e ela fala, Thaís, eu preciso disso, você sabe como que é, a galera vai comer meu fígado, eu preciso devolver essa questão e o pagamento. Chego pro médico de plantão, né, dou minha carteirada de consultório de rua, explico inclusive o que é o consultório de rua e falo, vou precisar de tirar ela. Vai ser uma alta social, com meu CRP em jogo, mas eu vou tirar, ela vai
levar a questão e ela volta e não esvazia o leito, ela estava no isolado. Eu falei, não esvazia, porque nós vamos voltar. Ela, com qual garantia? Eu falei, ela vai voltar, porque agora ela precisa resolver essa questão. E aí a gente leva ela na biqueira e aí ela vai. E eu falei, por favor. Eu falei assim, eu vou perder o meu emprego. Aí ela falou assim, confia em mim igual eu sempre confiei em vocês. Eu falei, então fechou. E aí, gente, era uma ladeirona assim, e ela era pequenininha, ela é pequena, tá por aí no mundo. Brota ela assim, do morro. Aí eu falei, é isso. E eu tinha saído com uma alta social, o médico faz e carimba a alta social, fala alta negociada com técnica da equipe do consultório de rua. E eu falei, pode admitir a paciente novo que ela tá de volta. E foi isso. Ai, 10 anos de consultório de rua. É muita música, né? Dos 10 anos, eu tenho 8, né? E tem muitas histórias, muitas percepções. É desafiador, né? É muito desafiador mesmo, né? De você ser a ponte, de estar ali levando as políticas, né? Você carregar na mala mesmo as políticas e apresentar para esse público que a gente atende, que existe, que eles podem acessar, que é de direito também deles, né? Muitas das vezes é o primeiro serviço que chega, né? Que vai ter acesso à saúde, às outras políticas existentes enquanto direito. E eu acho que consultório de rua é isso, né? De acordo com o que a gente trabalha, assim, né? A van é uma caminhada mesmo, é uma estrada, né? É a rua. Como é que faz? Deus abençoe nossa esposa. Amém. Pegou isso? Claro que pegou. É isso. Hoje nós temos aí uma coisa que a gente almejava, todos nós, que era ampliar, né? Ampliar as equipes de consultório de rua, né? E hoje a gente tem essa ampliação e muito gratificante saber que a gente está em todos os pontos da cidade, né? Que era uma forma até de sentir impotente, de não saber que às vezes o vizinho do lado, o território do lado não tinha acesso, né? Nós já fomos muito surpreendidos nisso, em vários locais, né? De usuário nos dizer que por que aqui não tem, né? Isso era muito ruim, assim. E hoje não. Hoje a gente sabe que em algum lugar, é claro que a gente não vai atender todos, né? Mas pelo menos o consultório de rua tá mais aberto, assim, as pessoas conhecem mais. Não tem como, né? Falar de 10 anos de consultório de rua, não falando de Dani Vassalo, que nos funcionava, né? Então, e eu tô no consultório de rua porque eu acredito, eu luto e eu prezo pela liberdade, assim, né? E pra mim a rua é o espaço que representa isso, né? E aí eu quero transitar por uma rua onde todos caibam, né? Nessa cidade, nessa rua. E aí é muito louco porque a gente trabalha com pessoas, né? Cotidianamente, que estão nesse meio que é um meio de liberdade, mas que na verdade estão sendo privadas da sua liberdade cotidianamente, né? Todos os dias. Assim. Então acho que é isso que me move, né? Fazer com que de fato, acho construir junto com vocês que estão na rua, para que de fato a rua seja um lugar de liberdade, um espaço público, um lugar onde a gente possa criar, né, onde possa ter menos violência, assim. E a gente aprende todos os dias. Aí a gente fala de Pri, né? Que é uma grande mulher, tive o prazer também de trabalhar com ela no campo e tá aí, né? Seguindo bem, segurando mesmo o Todd, literalmente segurando o Todd de uma ampliação que já era um desejo, né? Que já era algo cavado por Dani Vassalo também, né? E é isso, nos mantendo dentro desse desejo, dessa volta mesmo, de nos fortalecer o tempo inteiro, de dizer, né? De manter essas políticas, de continuar garantindo esse acesso mesmo. Quando a gente chega perto assim dessa criança, assim, ele estava com o pé machucado, ele vem mancando assim, com dificuldade de andar.
E a gente fez a buscativa com a mãe dele, né? Essa foi a tentativa do dia, né? De que ele falou que ele só aceitaria ir embora se ele fosse ou com a mãe ou com o pai, né? Então a gente busca a mãe para fazer essa buscativa junto com a mãe. E aí esse menino vem, assim, uma criança, né? Um menino, assim. E ele vem mancando, com dificuldade de carregar o chinelo no pé, porque ele estava com o pé machucado. E eu ofereço, assim, olha, se você não ficar sem graça, eu posso te carregar, né? Assim, porque ele estava com dificuldade de andar. E aí esse menino me estica os braços e deita no meu colo. Eu não só o carreguei, ele deitou, assim, sabe? E eu lembro que eu fui andando, assim, completamente tocada e pensando, assim, que serviço é esse, assim, né? Era algo muito diferente de tudo que eu já tinha vivenciado enquanto Sistema Único de Saúde, né? E esse dia eu lembro que a gente passou do horário, que a gente precisou de ficar até mais tarde, por demandas clínicas mesmo, né? De levar ele para atendimento na UPA. E depois dessa uma semana, assim, que eu vivi essa primeira experiência com o consultório de rua, eu volto para o hospital, né? Para a maternidade, que eu fazia residência, assim. E eu lembro que quando eu voltei, era um lugar que fazia muito sentido para minha prática profissional. Mas depois dessa uma semana de consultório de rua, já não me cabia nesse lugar, assim, sabe? E eu lembro da minha preceptora falando assim, Priscila, o que a gente vai arrumar com você dentro deste lugar, esses 2, 3 meses que faltam, assim, né? Então eu acho que foi esse primeiro momento, e a equipe da época brinca, né? Que quando me viu naquele momento, falou assim, ela é uma de nós, assim, né? Ela é consultório de rua, assim. Você trabalha nisso? Vem cá, senta aqui, fala comigo. Você ainda na vida do usuário, cara. Você não para e pensa que você vê o que você passou do começo pra lá. Você tipo, vive a vida do usuário naquele momento ali. Se você para e pensar, você entra ali na vida do cara, assim, no momento que você tá com ele. Entendeu? Fala. A gente tá junto. É isso que eu tô te falando. Eu acho que talvez o tá junto é uma grande sacada. Ali não tem ninguém ali, o que tem é vocês ali, né? Pra chegar ali, conversar, tirar um pouco daquela vida ali. O que tem ali naquela Pedreira Padre-Lopes é vocês. O consultório de rua. Sem querer a gente acaba virando uma família, cara. Sem perceber, assim. Acho que se eu ficar um tempo sem ver vocês, se não tiver nenhum contato, eu vou lá no CESAM, penso alguém telefone seus, tento descobrir o que tá acontecendo, que pra mim é minha família. 6 anos não é 6 dias não, cara. Eu lembro. É pouco tempo, dói muito, cara. Eu volto lá no passado, cara, quando eu tava muito viciado dele. Quando eu achava que eu não tinha ninguém, que eu não tinha nem amigo, que eu não ia ter possibilidade de ter alguém, né, na vida. Alguém pra me aconselhar, pra me ajudar. Aí eu conheci vocês. Meu primeiro dia de campo foi numa quarta-feira, se eu não me engano. A gente foi atender um usuário idoso. E ele era a coisa mais fofa do mundo, Seu Cosme. Seu Cosme me contou muita história, trajetória de vida, de onde ele veio, o que ele fazia. E foi muito incrível para mim, porque desde esse primeiro campo, desse primeiro atendimento, eu passei a nortear como que seria o meu trabalho dentro do consultório de rua. Eu quis priorizar muito a escuta, eu quis priorizar muito as histórias que esses usuários trazem, de onde vieram, o que faziam, o que fazem. Eu pensava muito em ter material pronto, em ter oficina pronta, em ter atividade pronta. Mas eu fui vendo que muita coisa nascia da demanda do usuário, muita coisa nasce da demanda do campo, né? Acho que é como se eu tivesse com uma tela em branco, vários pincéis nas mãos, vários pincéis de várias cores e várias formas. E aí eu chego no campo e penso, o que eu vou pintar aqui agora? E aí, por vezes, eu acho que na maioria das vezes, esse quadro era pintado de uma maneira muito louca e rápida e sem muita pretensão, e mistura cores, e mistura texturas, e mistura formas. E por vezes também é algo mais movimentado na linearidade, assim, na construção mesmo do desenho e do traço. E por vezes volta para aquela correria de novo, para aquele rabisco de novo, e depois volta para o movimento leve, para a textura leve.
Eu acho que trabalhar no consultório de rua é essa mistura, assim. Essa dualidade de calmaria e rapidez, assim. Tem um caso que eu sempre conto, que é um caso que me marcou muito, é um caso muito importante para mim, que é de uma adolescente que é trans. Ela tem 16 anos, novíssima. Enfim, ela já sabia da minha existência, as pessoas já tinham falado de mim para ela. E aí a gente conversou, enfim, trocou bastante ideia. E eu me lembro que, num segundo momento, ela chegou com uma outra amiga dela, que também era uma mulher trans. Ela vira para essa amiga, aponta para mim e diz: olha, essa daqui é uma das nossas, ela vai ajudar a gente. Aquilo para mim foi o que mais me marcou, assim. Eu acho que eu não fui a mesma profissional depois desse comentário, sabe? E aqui na Centro-Sul a gente tem um percentual muito grande de população LGBT, né? E é muito massa como que esses corpos, eles não me enxergam só como uma técnica, ou como uma referência técnica, ou como uma arte educadora. Elas me veem como uma amiga mesmo. E isso é muito transformador no campo, sabe? Isso é muito potente no trabalho que a gente faz, assim. E eu acho que para estar no consultório de rua, para fazer o trabalho que a gente faz, é muito necessária essa sensibilidade, sabe? Esse cuidado com a palavra, esse cuidado com o toque, né? Assim, eu acho que é como se fosse uma dança mesmo, é uma dança com as palavras. Eu tô aqui tentando buscar palavras para dizer a dimensão da potência que é ser profissional do consultório de rua. Hoje eu sou uma outra pessoa, assim, enquanto profissional, enquanto ser humano, né? Eu acho que todas as pessoas deveriam passar pelo consultório de rua para entender o que é essa potência de serviço, o que é esse dispositivo, né, na rede. O primeiro dia de campo foi algo assim que me impactou demais, né? Porque eu já trabalho na rede já há algum tempo e quando eu vim para o consultório de rua, eu trabalhava num serviço que é aberto, mas é em 4 paredes, né? E quando eu vim para o consultório para trabalhar no espaço aberto, circulando pela cidade, eu tive ali um impacto, assim. Eu fiquei fazendo ali uma comparação do que é esse trabalho, essa clínica inventiva a céu aberto. Ele é um trabalho de invenção do cuidado, de laços, de afetividade, coisa que não dá para se romper quando se desliga, sabe? Então, eu preciso dizer dessa importância, né? E dizer também da aposta que a gente faz em cada ponto que a gente para, né? Nas apostas, nas invenções, né? Na potência que é o cuidado que a gente oferta ali e do tanto que a gente precisa fortalecer cada vez mais o trabalho dos consultórios de rua, o tanto que a gente precisa dizer disso, né, para fora, né? A política de redução de danos, o quanto ela é importante na vida dos sujeitos que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Viva o consultório de rua! Viva a rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte, viva o SUS e viva a luta antimanicomial. Consultório na rua é um serviço que atua ali debaixo do viaduto, na esquina, na praça, na linha do trem, na rua, na calçada, na maloca, na barraca. Ali onde tem gente. Gente que pulsa a vida, existe, resiste, reexiste. Gente feita para brilhar e não para morrer. Ali entre fios de cobre, cobertores, colchão, cachorro, carrocinha, jornal, papelão e muito, muito plástico. Ali onde a vida paira, a cabeça descansa e o corpo dorme. Ali onde o fluxo não para, entre barrigudinhas,
pinos, cachimbos, entre jogo do milho, truco, reciclagem, piada, pagode, trampo, artesanato, entre os corres e as atividades. Normal que sobe, normal que desce, galo doido, hein? Azul, desce a mandada, tá tendo, tá rolando. Ali estamos nós, aqui estamos nós. Entre um trago e outro, uma água, um doce, um pirulito, uma paçoca para adoçar a vida, uma pausa, um oi, um sorriso, um intervalo na boca, a boca que tudo come, tudo usa, tudo fala, a boca que não diz. De intervalo em intervalo cria-se curiosidade, gera permissão, esboça um desejo, laço, vínculo, palavra, continuidade esticada no tempo, redução. Ali nas Araribás, Buraco Quente, Andiroba, Margem do Onça, Viaduto das Bolas, Praça da Rodoviária, Botafora, Faixa de Gaza, Praça da Febem. Entre Fernando, Raquel, Roberta, Gleice, Juliana, Hugo, Marquinhos, Marcela, Sinara, Senhor Adilson. Entre Rosimeire, Roberto, Dani, Bárbara, Ana, Luana, Fernanda, Lu, Valtinho, aqui estamos nós. Tem um provérbio africano que diz: se soubermos de onde viemos, sabemos para onde vamos, e aqui vamos nós, na rua, consultório na rua.